alta referência, que irão abordar os desafios da proteção de dados perante o coronavírus, o Covid-19. A gente vai partilhar aqui uma série de ideias e diferentes abordagens ao tema, assim como o impacto da proteção de dados no cotidiano. Nós começaremos com o nosso parceiro Miguel Gonçalves, Business Development da Axians, marca da Vinci Engines, especialista em gestão de projetos para conformidade com a proteção de dados, que irá abordar o tema da proteção de dados e o trabalho remoto, e o desafio das nossas empresas de encontrar um equilíbrio entre o controle da produtividade e o home office, e o desafio das nossas empresas também de encontrar aqui um equilíbrio entre esse aspecto e a proteção de dados dos nossos trabalhadores, e ao mesmo tempo o estabelecimento de um padrão mínimo de segurança e preservação das informações que são relevantes para os nossos negócios. Em seguida, nós teremos a apresentação aqui da nossa Beatriz Guimarães, que é a coordenadora aqui da área de gestão da informação e proteção de dados da QuidGest, com certificação da IAPP, da Associação Internacional de Profissionais de Privacidade, e vai abordar aqui também o tema da proteção de dados e o impacto do Covid, mas na vertente dos direitos dos titulares de dados, enaltecendo aqui também um pouquinho a importância, mais uma vez, do equilíbrio, nesse caso, entre a salvaguarda do que é salvar vidas durante o combate a esse desafio global que temos em mãos, mas, ao mesmo tempo, reafirmar que o exercício dos direitos, especialmente o direito à privacidade e à proteção dos dados pessoais, ainda são aplicáveis, e também aqui vem partilhar um pouquinho do que tem sido a experiência da QuidGest nos últimos 3 anos em implementação da nossa ferramenta, que é conhecida como o RP da conformidade. Para quem não sabe, a QuidGest é pioneira na proteção de dados a nível europeu. Nós montamos uma ferramenta integrada que gere todos os processos para conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados europeu e agora também com a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, que vai entrar em vigor, que é conhecido como nosso RP da conformidade. Seguindo uma mesma perspectiva, nós iremos aqui ter o nosso parceiro José Diogo, representante da Fortify Data, que é uma empresa norte-americana de segurança cibernética com uma plataforma de pontuação de risco que é líder da indústria. O Diogo tem um Master em Intelligence e Information Security pela Universidade Nova, e irá partilhar também aqui os inputs sobre a importância, nesse caso, da segurança pública, dos dados da saúde, partilhando também o que é um receio de nós como cidadãos, de como é que os nossos dados médicos estão sendo geridos ao longo desse processo de combate à Covid. Estou conectando agora. Eu queria agradecer aos participantes que fizessem mute no microfone enquanto decorre a apresentação. Obrigada. Partilhando aqui um pouquinho a visão brasileira do tema, nós teremos o nosso parceiro e cliente, o Dr. Tomás Corte-Real, que é advogado e sócio do escritório M.A. Santos Corte-Real e Associados, especialista em Direito Empresarial e Direito Tributário pela Universidade Mackenzie e Privacidade e Proteção de Dados pelo INSPER, com certificado XIM em Privacy e Data Protection, e membro do Departamento Jurídico da Associação Brasileira de Empresas de Software. Vai partilhar aqui com a gente o que é a situação atual brasileira, não é? Em especial o impacto do Covid e nesse período que nós temos nesse momento no Brasil, que é um período de vacatio legis, de entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, e todas as preocupações que têm sido enaltecidas ao longo desse processo de adaptação. E, por fim, mas não menos importante, nós teremos a Raíssa Moura Ferreira, que é advogada, com Master em Direito Corporativo pelo IBMEC, e co-organizadora do Movimento Internacional de Direito e Tecnologia Legal Hackers, e Head da Data Privacy da Inloco, que é uma empresa brasileira que fornece inteligência a partir de dados de localização, e que vem partilhar hoje com a gente como a tecnologia que eles têm implementado a nível de localização está ajudando a dar resposta na luta contra o Covid no Brasil, mas, ao mesmo tempo, quais são as preocupações de proteção de dados que eles tiveram ao longo do processo de design dessa ferramenta, implementação dessa ferramenta. Aproveitando também para me apresentar, meu nome é Maria, eu sou Country Manager da QuidGest no Brasil, sou luso-brasileira, como vocês já devem ter notado, e eu vou ser a moderadora aqui do debate de hoje. Partilhando com vocês aqui algumas regrinhas antes da gente começar as apresentações, queria pedir a todos os participantes que durante as apresentações permanecessem com o microfone em off, e nós teremos ao final da apresentação um período de perguntas e respostas, um Q&A, e os participantes terão a oportunidade de levantar todas as questões e partilhar ideias e inputs. Peço apenas que o façam através do nosso chat,
Eu vou estar gerindo todas as perguntas que vão sendo levantadas e partilhando essas perguntas com os nossos oradores, ok? Mais uma vez, agradecer a disponibilidade e todos por estarem aqui conosco no evento de hoje. E agora, passando a palavra diretamente ao Miguel Gonçalves, da Axians, que vai aqui fazer a nossa primeira apresentação. Obrigado. Muito obrigado, Maria. Deixa-me só fazer aqui. Muito bem. Ok. Já está a apresentar, correto? Ainda não conseguimos ver o ecrã. Não? Agora sim. Agora sim. Já está? Fantástico. Muito bem. Maria, muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Antes de mais, é um prazer imenso estar aqui neste fórum com tão prestigiados convidados e em meu nome e em nome da Axians, agradecemos imenso por este convite. Este é efetivamente um tema muito importante. O desafio aqui será debater o tema e abordar os imensos pontos que devem ser abordados em 10 minutos. Portanto, eu vou tentar cumprir esse desafio à altura e, de alguma forma, passar aqui a mensagem de uma forma mais sóbria e direta possível. Bom, 4 pontos que vão ser abordados durante estes 10 minutos é a situação atual. Esta situação criou um problema. Perante este problema, que riscos é que existem? E, perante estes riscos, existirá, eventualmente, algumas oportunidades? Bom, a situação já é subejamente conhecida. Há alguns meses que todo o mundo ficou amordaçado, porque, efetivamente, uma pandemia mudou a nossa forma de viver, mudou a nossa forma de trabalhar e, acima de tudo, trouxe-nos receios que não estavam de todo pensados ocorrerem durante esta nossa geração. Eu acredito que alguns dos medos e dos receios que todos nós temos passado foram seguramente receios que foram passados durante as grandes guerras ou durante as epidemias de há 100 anos atrás. Portanto, houve aqui uma situação e um contexto novo que mudou muita coisa. Bom, e na verdade, todos nós, no dia a seguir, em que tivemos que, por força das circunstâncias, ir trabalhar para casa, deparámos com um problema muito grande. O problema grande foi que saímos abruptamente do nosso ecossistema e deparámos num universo escuro, sombrio, em que na prática tínhamos um computador, um portátil, e a nossa responsabilidade de desempenhar as tarefas. Nunca ninguém nos ensinou ou nunca ninguém nos formou para trabalharmos em trabalho remoto. Todos nós estávamos a viver um processo de evangelização e de crescimento constante relativamente à temática da privacidade e da segurança. Muitas das organizações a nível europeu e mundial começaram a acordar finalmente para o tema da privacidade, quando de repente o tema da privacidade é colocado em causa. É colocado em causa por valores mais altos. Estou a referir-me essencialmente ao valor da saúde pública. Bom, e o mesmo instalou-se. É um facto. É um facto que, de forma muito rápida, nos tentámos proteger, como sabíamos. E como sabíamos, não significa necessariamente que fosse a melhor forma. Todos nós já nos deparámos ou visualizámos que, inclusivamente, algumas pessoas, quando se deslocam-se ao escritório, têm que trabalhar de máscara. Portanto, fazendo aqui uma analogia ao nosso astronauta, na verdade, trabalhar de máscara ou trabalhar fora do nosso ecossistema com uma camada protetora não é claramente a melhor forma de trabalhar. Não é garantidamente a melhor forma de estimular a criatividade e é uma forma, de alguma medida, opressora que não caminha para o caminho que nós pretendemos, que é continuar a elaborar de forma eficaz e eficiente, mas num novo contexto. Bom, e efetivamente, perante este cenário surgiram aqui vários problemas. Este é um problema clássico, eu próprio sinto. Já com várias as vezes em que tenho estado em reunião e o meu filho
passa por trás de mim para ir buscar umas folhas à impressora ou simplesmente para fazer adeus. Portanto, são alguns momentos até constrangedores, mas que, posso-vos dizer, por experiência própria, muitas vezes são interessantes para quebrar um pouco o gelo e, curiosamente ou não, mas isto já seria outro tema, o tema das equipas virtuais, curiosamente ou não, em alguns contextos, estes cenários do dia-a-dia aproximam-nos e aproximam-nos a nós enquanto profissionais. Portanto, o problema, e já vamos ver mais à frente, em algumas situações pode ser um constrangimento, mas em outras pode efetivamente ser uma oportunidade. Bom, e na verdade, este receio e este medo, de alguma forma, foi-nos buscar a nossa essência. E a nossa essência é essencialmente uma essência de instinto de sobrevivência. E na verdade, todos nós, eu falo por mim, eu nos 2 primeiros dias que estive a trabalhar em casa, a minha preocupação era claramente a minha família. O meu nível de produção foi baixíssimo porque eu estava preocupado com a contaminação. Estava preocupado com o desconhecimento do que existia. Estava preocupado porque eu tinha total noção da incapacidade e da impreparação que eu tinha para este cenário. E, naturalmente, o espírito de sobrevivência veio ao de cima. Na verdade, apesar de nós todos que estamos aqui presentes, temos este espírito empreendedor e temos este good feeling, e existem, infelizmente, alguns atores por esse mundo fora que se aproveitam deste facilitismo, destas oportunidades e acabam por tirar proveito delas. Bom, este é um estudo que foi, um dado estatístico que foi lançado pelo Checkpoint, e podem perceber que desde o momento em que foi dado o início do confinamento profilático, até ao momento em que houve uma renovação do estado de emergência e, posteriormente, a declaração do estado de calamidade em Portugal, houve um pico abrupto de tentativas de hacking e de cyberataques. Alguns deles, phishing, malware, aplicações com funcionalidades no âmbito do Covid-19, fraudes digitais, websites falsos, vendas no dark web de kits Covid-19, todos nós ouvimos falar isto, muita desinformação, muito ransomware. Bom, a CNCS, que é o Centro Nacional de Cybersecurity, portanto, é a entidade nacional que, de alguma forma, controla centralmente tudo o que são cyberataques a nível do nosso país, tornou público em maio de 2020 este dado, que corrobora o que há pouco vos partilhava relativamente a uma entidade especialista na área de cybersecurity. E, efetivamente, houve um número enorme, exponencial, de denúncias recebidas em 2020, denúncias relacionadas com segurança e com a privacidade dos dados. Bom, isto é muito importante, este triângulo, quero que pensem nele e, de alguma forma, reflete a preocupação que temos que ter neste contexto de trabalho remoto. A segurança dos nossos dados, enquanto titulados mesmos, a segurança dos nossos equipamentos, a segurança do nosso estado físico, a privacidade dos nossos dados enquanto titulares e a privacidade dos nossos dados, dos nossos familiares próximos. É muito importante, no contexto de trabalho remoto, que tenhamos a clara noção de que não é só a nossa privacidade que está colocada em risco. E os valores da ética. Muito se tem falado ultimamente no valor da ética e no valor da confiança. Aqui neste trinómio, a ética é extremamente importante, porque é a ética que nos permite dar o uso adequado da informação e dos dados pessoais que proliferam cada vez mais na internet. É igualmente a ética, ou a falta dela, que muitas vezes leva ao tema das fake news, como todos sabemos. E os riscos? Bom, aqui é um exemplo clássico, toda a gente nas aulas de Química o fez, que é misturar azeite ou óleo com água. Efetivamente, podem tentar, mas não há mix. Aqui a mensagem que vos quero passar é muito simples. Existe uma camada, e daqui a nada teremos um orador especialista nesta matéria, uma camada de segurança. Esta camada de segurança aqui é vista como o copo. Nós, enquanto profissionais que estão em teletrabalho, devemos fazer parte desta camada de segurança. Nos deve ser garantida pela nossa organização ou que deve ser de alguma forma preconizada por nós através de boas práticas. E depois é a componente de privacidade. Cada vez mais não podemos desassociar a privacidade à segurança. E não podemos desassociar a privacidade ao teletrabalho. Por uma razão muito simples. Nos últimos tempos,
LGPD, o GDPR e o CCPA e a Lei de Proteção de Dados da Índia, que saiu em dezembro de 2019, têm sido colocados em causa. Porque cada vez mais percebemos que é importante, numa ótica de saúde pública, a partilha dos dados pessoais. E há muita gente que defende que é o fim da privacidade. Enganem-se, não é de todo o fim da privacidade. Muito antes pelo contrário. Agora, há preocupações que temos que ter. A Comissão Nacional de Proteção de Dados, que é a autoridade portuguesa para o tema da privacidade de dados, lançou orientações durante o mês de abril. E nessas orientações, a referência é clara. Frequentemente, os meios utilizados são privados, o que impõe maior cautela na imposição de algumas medidas. Portanto, nós, enquanto profissionais de teletrabalho, muitas vezes estamos a utilizar os nossos PCs privados. A regra geral de proibição de utilização de meios de vigilância à distância com a finalidade de controlar o desempenho profissional. Isto é algo que temos todos que combater. Não pode, em momento algum, a atividade e a organização sobre a qual respondemos, controlar o nosso tempo de trabalho por intermédio de aplicações ou por intermédio de videovigilância. Não pode, e é todo inadmissível, pedir a um colaborador que mantenha a câmara ligada e, naturalmente, tais meios implicam uma restrição desnecessária e seguramente excessiva na vida privada do trabalhador. Isto para vos dizer, a vossa privacidade nunca pode, em momento algum, ser colocada em causa, mesmo em contexto de teletrabalho. Bom, e de facto, para alguns, o Covid partiu o copo completo e, no que toca à privacidade e à segurança e ao contexto de teletrabalho, nada funciona. Muita especial atenção a estes três aspectos. A perda de privacidade e confidencialidade dos dados pessoais é algo que não pode todo acontecer. A quebra de segurança e integridade dos vossos dados pessoais e da informação da organização, idem. A incapacidade de prestar serviços por falta de disponibilidade dos dados pessoais e da organização, idem. Isto significa uma coisa muito simples, e há dados estatísticos que revelam. A confiança, trust, é um valor muito importante, e é através destes três items que nós o podemos garantir. Bom, mas há aqui oportunidade, e a oportunidade é clara. Um estudo muito recente diz que, em Portugal, houve um salto tecnológico em algumas organizações de 10 anos. Imaginem 10 anos. Esta consultora apontava para um avanço tecnológico em 2023. Em alguns destes casos, o avanço tecnológico ultrapassou em 50% o que seria suposto. Algumas dessas organizações já adotaram soluções de trabalho, investiram em equipamento, novo software, segurança e serviços de telecomunicações, condições para trabalhar em casa, no fundo asseguraram a continuidade do trabalho. Bom, quando olhamos para o tema do Covid e quando olhamos para o que está a acontecer, temos que pensar numa ótica de melhoria contínua. E a melhoria contínua diz-nos que devemos planear, fazer, verificar e agir. O que se passou, meus caros, é que nos últimos meses houve um salto bruto entre o planear e o fazer. O driver foi claramente o vírus. Porque antes existia resistência à mudança, a ausência de um driver forte, e percebeu-se que o tema do GDPR e do LGPD não era, de facto, o driver forte e a prioritização de verbas. Aqui o driver forte foi a sobrevivência das organizações. Bom, aqui estão alguns checkpoints, não vou percorrer estes pontos, são algumas indicações que depois poderão ter acesso no slide, mas há algumas dicas, é uma checklist, com algumas questões que devem levantar a vós próprios e à vossa organização. No fundo, são items que garantem a privacidade e a segurança da organização. Bom, eu deixo-vos, porque não quero me alongar, já me alonguei aqui em cerca de 3 minutos, eu deixo-vos com estes senhores, Samuel Warren e Louise Brandley. Publicado em 1890 na revista Harvard Law Review, é considerado um dos maiores ensaios mais influentes na história do direito dos Estados Unidos da América. É amplamente reconhecido como a primeira publicação do país a defender o direito à privacidade. Ele é muito simples. The right to be left alone. Ou seja, nós temos o direito de ter o nosso espaço e de ser deixados sós. Portanto, é esta a mensagem que vos deixo. A vossa privacidade é dos bens mais importantes que possuem. Portanto, preservem. Muito obrigado. Muito obrigado, Miguel, pela apresentação fantástica.
aqui um ponto importante para nós pensarmos e partilharmos aqui entre nós, até nós próprios com o IDGES também passámos por este processo de nos adaptarmos, estarmos todos em remoto e como garantir a segurança da nossa informação nesse aspecto. Sem dúvida é um ponto crucial e ao mesmo tempo garantir que não invadimos o espaço pessoal de cada um dos nossos trabalhadores. Exatamente. Muito obrigada aí pela apresentação. Vou passar diretamente à nossa Beatriz Guimarães, que é coordenadora da nossa área de gestão de informação e proteção de dados aqui da QuickGest. Bia, o palco é teu. Obrigada, Maria. Então eu vou-vos falar um pouquinho sobre aquilo que é a ligação entre o Covid, a privacidade e aquilo que são os titulares de dados, sendo que vemos aqui os titulares de dados a vários níveis. Vou-vos falar um pouquinho dos titulares de dados que nós somos enquanto colaboradores, um bocadinho no seguimento daquilo que o Miguel esteve a falar, mas também dos titulares de dados com que nós lidamos como empresa, que são os nossos clientes. E, portanto, vamos falar um bocadinho das duas visões para terem essa percepção. Para acordarem um bocadinho, que eu sei que no Brasil é depois do almoço, trouxe-vos esta tira do Dilbert que eu achei muito engraçada, porque efetivamente eu tenho uma gata cá em casa que deve estar a pensar isso, não é? Que é o que é que eu estou a fazer em casa há 2 meses, quando ela costumava ter a casa só para ela. Avançando, e vou tentar não repetir muito aquilo que disse o Miguel, porque efetivamente o contexto é conhecido de todos. Houve 2 principais mudanças que me interessa analisar aqui a este nível. Primeiro são as ações de controle da disseminação, que obviamente são muito importantes e que vão lidar com categorias especiais de dados, e o outro ponto é o teletrabalho que o Miguel teve a abordar. Então nós basicamente começamos a ter novas entidades que precisam ou pretendem processar dados de categorias especiais, não é? Um dos exemplos, por exemplo, é ao nível profissional. Quem está a desconfinar, com certeza que já passou pela experiência de estar a discutir os regulamentos e as empresas que querem definir a necessidade de medir a temperatura à entrada ou de recolher outros dados desse género no sentido de tentar detectar sintomas. Isto basicamente coloca as entidades ou determinados tipos de entidades a pretenderem processar dados que não é costume necessitarem. E a outro nível, quando sempre que é detectado um infectado, não é? Há necessidade de fazer a sua vigilância e o controlo destes contactos. E estas questões levaram a uma série de preocupações que vos vou falar um bocadinho a seguir. A informação acaba por ser, muitas vezes, acedida ou transportada para fora das instalações das organizações, o que pode, como o Miguel referiu, representar em si um risco, porque uma coisa é eu ter salvaguardadas as condições de segurança no acesso aos dados dentro das minhas instalações, outra coisa é ter que prever isto para fora. Aumentou o risco de exposição por uso de tecnologias desconhecidas. Quem acompanha estas áreas deve ter com certeza visto as inúmeras notícias sobre a utilização do Zoom e sobre os acessos e a falta de conhecimento das configurações que devem ser feitas nessas ferramentas para a proteção dos utilizadores. E isto é um grande risco para os titulares de dados. O desconhecimento da utilização e da parametrização destas ferramentas que são imprescindíveis para os contactos que estamos a ter hoje em dia, e isso aumentou o risco de exposição desses utilizadores. Muitas vezes não existem mecanismos de segurança adequados, quer nas próprias máquinas pessoais, como o Miguel falou, que são usadas, quer às vezes nos acessos que existem entre as máquinas pessoais e as empresas, porque as empresas não estavam preparadas para gerir isso, bem como a questão do aparecimento de novos tipos de fraudes que o Miguel também já referiu. No entanto, e focando agora diretamente a componente de direitos dos titulares, os direitos dos titulares não foram suspensos pela pandemia.
Ou seja, por haver necessidade de nós tratarmos informação, vá lá, de larga escala relativamente à saúde, não quer dizer que os direitos titulares estejam suspensos. A privacidade é mais do que nunca um tema. Se prestarem atenção às notícias, mas eu se calhar tenho uma visão um bocadinho enviosada, porque é uma área aqui em que eu trabalho, mas a impressão que eu tenho é que basicamente a seguir à pandemia e à crise económica, a privacidade, o controle dos dados, acaba por ser um dos temas principais que nós vemos nas notícias e, portanto, nota-se que é uma preocupação que chegou para ficar e que os titulares estão cada vez mais conscientes e que questionam e perguntam e olham para os formulários e isso mostra que a sociedade está a mudar e que efetivamente já começa a haver uma preocupação, embora ainda exista bastante desconhecimento. Como o Miguel também disse, as autoridades de controle têm acompanhado a situação e emitido orientações. Eu depois tenho informação um bocadinho mais à frente sobre isso, mas há inúmera informação sobre este assunto e sobre as preocupações que estão nas empresas e em todas as entidades que estão a gerir os dados de saúde dos seus titulares e, portanto, as pessoas não têm que estar perdidas sem saber como é que o hão de fazer, porque há muitas orientações a estes níveis. Estão a surgir, no que diz, focando aqui um ponto muito específico que tem a ver com a localização e o rastreamento. Como o Miguel também referiu, estão a surgir várias apps que têm dois objetivos principais. Utilizar os dados de localização dos infectados, portanto, saber onde é que eles estão, e fazer o rastreamento dos seus contactos. No entanto, a implementação dessas aplicações, e isto aplica-se quer eu seja, vá lá, o developer, quer eu seja a entidade governamental ou equivalente que está a tentar implementar essa app, tem que seguir várias regras para que nós possamos atingir os objetivos, garantindo a segurança e a privacidade adequada. Minimização dos dados processados, portanto, eu não preciso recolher mais informação do que aquela que está estritamente ligada com o meu objetivo de utilização. Definir prazos de retenção, portanto, eu estou a recolher esta informação com o objetivo de controlar a pandemia, não faz sentido que eu não defina um prazo para conservar essa informação, portanto, isto é muito importante. Definir os papéis e as permissões das entidades envolvidas. Algumas das apps envolvem, portanto, relações com a Apple ou com a Google. Toda a gente sabe, não tem as utilizações mais éticas dos dados, garantir que o papel destas empresas privadas que têm a sua própria agenda está bem definido nestes processos e bem balizado, e limitar as finalidades do uso. Se eu estou a recolher a informação com o objetivo de controlar a pandemia, não vou usar depois essa informação para tentar perceber se o marido da outra tem uma amante, não é? Portanto, há que definir bem estas regras. Há várias opções de licitude possíveis à vista do regulamento. Uma é o interesse público. Quem diz o regulamento diz o mesmo ao nível do LGPD, porque, no fundo, estas componentes das licitudes são relativamente semelhantes entre as duas legislações. Eu tenho a opção de consentimento do utilizador e também há a possibilidade de esta informação ser utilizada para pesquisa científica. Obviamente que a utilização, e agora não tenho tempo para entrar aqui em pormenor, mas a utilização de cada uma destas licitudes tem limites e salvaguardas associados, portanto nada disto me dá autorização para eu fazer o que quiser da forma que eu quiser, não é? Portanto, todas estas opções têm uma série de limites. Sobre este tema em particular, coloquei-vos aqui o link para as orientações da Autoridade Europeia para a Proteção de Dados e passei-vos também a versão em português que foi publicada no site da CNPD, que é muito interessante, explica bastante bem esta questão e aquilo que é considerado, vá lá, aceitável. No que diz respeito ao ponto de vista dos pedidos dos titulares, mais uma vez, e está repetido de propósito, os direitos dos titulares não foram suspensos, não é? Eles continuam a ter direito a fazerem os seus pedidos e a verem esses pedidos respondidos. Obviamente que as condições de resposta
para a maioria das empresas não são as mesmas, não é? Muitas vezes nós temos colaboradores que estão ausentes e que até tratam de temas específicos, temos equipas reduzidas que vão dificultar a nossa capacidade de resposta e também, por vezes, há dificuldade de acesso à informação fora das instalações das organizações. Se eu, por acaso, ainda tenho o meu arquivo de clientes em papel ou parcialmente em papel, se calhar vou ter dificuldade em dar resposta a alguma desta informação, ou a alternativa seria eu andar com os processos em papel a passear da empresa para casa, o que também tem os seus riscos ao nível da proteção de dados. O que é importante? Que as empresas se adaptem, definam planos de contingência, trabalhem na digitalização dos seus processos, que, como o Miguel mostrou, deu um salto enorme agora, de repente, por causa das necessidades. Garantir a privacidade do que é feito no processo, não é? Que o facto de eu estar a aceder a dados pessoais em casa é feito de forma segura. Garantir a identificação dos titulares quando o contacto não é presencial. Isto nem sempre é fácil para as empresas que não têm tecnologia de suporte. E adotar tecnologias que agilizem a resposta e concentrem a informação necessária para dar essas respostas. Todos estes processos vão facilitar a resposta aos meus titulares de dados mesmo à distância. Para fechar, deixo-vos aqui algumas informações, algumas orientações da CNPD relativas a este tema, sobre registro e recolha de temperatura por parte das empresas, divulgação de informação de infectados, teletrabalho, sistemas de videovigilância, ensino à distância. Há mais orientações do que estas que eu aqui listei, estas parecem-me as mais relevantes. Para terminar, deixo-vos também um link para um site, para uma das páginas do IAPP, que é muito útil, porque o IAPP compilou todas as orientações das várias autoridades de controle de todo o mundo relativamente a esta questão do Covid, e há algumas coisas muito interessantes, porque nem todas têm exatamente a mesma perspectiva ou interpretação, ou estão preocupados com os mesmos temas, e portanto é interessante poderem ver a perspectiva das várias autoridades de controlo de todo o mundo. E aqui estou a incluir também entidades que não estão a trabalhar debaixo do GDPR, mas que estão a trabalhar debaixo de outras legislações de proteção de dados. Ora, muito obrigada. Obrigada, Beatriz, pela apresentação. Mais uma vez, repetindo o que a Beatriz tem aqui mencionado várias vezes, que é os nossos direitos não foram suspensos, não é? Aqui uma preocupação importante nesse aspecto. No caso da nossa Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, aqui o período de vacatio legis vai dificultar aqui um bocadinho o processo, mas sem dúvida devem-se ter em conta todos estes ditames, estes critérios mínimos, estes padrões mínimos, standards, que estão a ser implementados a nível internacional, nas ferramentas que pretendem dar resposta ao Covid, ao que é o desafio global neste momento. A apresentação da Raíssa vai um bocadinho também nesta vertente, não é? Mas pegando aqui um ponto que foi muito interessante mencionado pelo Miguel e pela Beatriz, que é de facto a expansão da preocupação da segurança das nossas máquinas pessoais, não é? Ou seja, extrapolar o que normalmente é uma preocupação das nossas organizações, das nossas empresas, e passa a ser também uma preocupação agora nossa como indivíduo, não é? Falar aqui um bocadinho sobre a questão da cibersegurança, e passando diretamente a palavra ao José Diogo, da Fortify Data, que vai falar aqui um bocadinho mais sobre o tema. Diogo, o palco é teu. Está tudo ligado. Obrigado a todos. Eu vou tentar falar português internacional, que é aquela língua que portugueses e brasileiros conseguem entender sem termos que ter um sotaque. Eu preciso só de partilhar o meu ecrã, que está aqui, e vamos. Esta pandemia que nos mudou a forma de viver e de trabalhar, ou que nos está a mudar, foi
com certeza, o maior agente de inovação e de transformação dos últimos muitos anos. E obriga-nos a pensar bastante e a percebermos uma coisa, que é a seguinte: o espaço e o tempo deixaram de ser contados da mesma maneira e o sistema corporativo e as estratégias de inovação aberta ou de inovação interna ou de inovação corporativa estão todas ultrapassadas. Vamos todos pensar muito sobre isso. As oportunidades são maiores do que as ameaças, mas não era isso que eu trazia hoje aqui preparado para falar convosco. Quero agradecer à Quidgest e a todos os participantes estarmos capazes de lançar estes desafios, e a todos os participantes, que são muitos, que inauguramos uma data onde o espaço, como dizíamos, deixa de ter a importância que teve. Eu vou regressar a dezembro não é de 2020, é de 19, à cidade de Wuhan, onde tudo começou. Nós vivemos numa era de conectividade global, onde nos inserimos, onde todos comunicamos com todos a toda a hora. Isso não mudou. A tecnologia já existia toda antes da pandemia. O que está a mudar é o nosso comportamento. E ele muda porquê? Há quem diga que é por causa de um morcego. Eu vou voltar só atrás para vos mostrar. Esta seta branca é o guia, é o ponteiro desta curta viagem que faço convosco, que é mais para nos pôr a pensar do que para mostrar alguma coisa. A China é um país gigante, onde uma gigantesca classe média, maior que o segundo maior país do mundo, emergiu com as suas tradições, viajou. José, peço desculpa, só um ponto. Nós não conseguimos ver o teu ecrã partilhado. Nós só vemos a imagem de início da tua apresentação. Ok, agora conseguimos ver. Como assim? Okay. Estranho. Há bocadinho não estávamos a ver. Sim. E assim desculpa. Agora mudou de imagem? Não. Sim, agora mudou, agora já conseguimos ver. Ok. Então pronto, muito obrigado. Então, continuando, Maria, obrigado. A China transformou-se de um país que estava fechado sobre si próprio para um país que comunicou com o mundo, transportando os hábitos e tradições para todo o mundo e fazendo de forma massiva. A ligação com os animais, a forma como a saúde pública e os mercados chineses estão em contacto com o mundo é uma novidade. E esta novidade faz-nos, ainda sem garantia nenhuma, mas perceber que a origem do vírus, não ligado às teorias da conspiração, que a origem do vírus tenha estado, então, no outbreak, numa proteína que tenha viajado por causa do Ano Novo Chinês e se tenha disseminado num jogo de futebol em Atlanta, na Itália, onde há uma grande comunidade chinesa, e que depois, já depois de haver notícias, não tenham sido seguidas as recomendações da Organização Mundial de Saúde, até que depois, já em março, o medo é contabilizado em mortos. Há aqui uma diferença grande, é que a contagem diária dos mortos na comunicação social empresta à percepção pública
do problema uma dimensão completamente diferente. Aliás, basta olharmos para os números para percebermos que há aqui uma semelhança muito grande com estatística e tragédia, porque nós, nesta altura, temos a capacidade, no mundo ligado agora, de podermos observar o individual com a mesma forma do coletivo. Eu estou a ouvir barulho na ligação, não sei se alguém tem o microfone ligado. Bem, pouco tempo, em 3 meses, o confinamento acontece, as pessoas vão para casa, em 2 meses as ruas ficam vazias em todo o mundo, todos ao mesmo tempo, na mesma página, a economia cai, com a obrigatoriedade dos Estados e de os governos, com algumas muito poucas exceções, talvez as maiores, a da Suécia e a do Brasil, a porem todos os cidadãos em casa num tempo de 30, num tempo mais ou menos de 3 meses, num movimento sem precedentes até aqui. O que acontece, porque foi espalhado pelos meios de comunicação, pela capacidade por essa conectividade global, um medo que pôs todos na mesma página e que todos tinham percebido. E todos podiam perceber. Mas as pessoas têm medo de morcegos e de vampiros e da saúde, e têm medo de doenças. Mas não percebem que, da mesma forma que o coronavírus e a Covid-19 é um problema de saúde pública, também a falta de proteção de dados e as redes inseguras o são da mesma maneira. E esse é o meu ponto hoje. Enquanto precisamos de 3 meses para esta pandemia contada em direto na televisão ter tido esta dimensão, há outra pandemia igualmente do mesmo tamanho, mas que se propaga muito mais rápido, mas que até agora não demos a atenção devida. Estarmos em teletrabalho, já o dissemos aqui, faz com que usemos ligações inseguras, que usamos para trabalhar a mesma ligação que os nossos filhos usam para ver o Netflix, ou que nós usamos em ligações não seguras, e essas ligações não estavam preparadas para isso, como não estão. Os hackers estão mais próximos disso e capazes de entrar de uma forma mais leve por umas mais variadas técnicas, phishing, hacking, até mesmo por portas informáticas que estão abertas onde não estavam antes. E isto faz com que não tenhamos precisado de 30 dias nem toda a comunicação social do mundo para que um cyber-attack se transforme em milhares, com imensas notícias, algumas delas em Portugal. Há aquela da EDP, onde 20 anos de documentos são vazados, mas, sobretudo, não há uma tomada de consciência deste problema nas empresas, nas pessoas, como não há, como existe por parte da saúde. Esse medo é maior. Só que este faz com que, quando todos estivermos em casa e o aparato tecnológico, a infra e a monitorização tecnológica, se ela não acompanhar, fará com que a nossa economia esteja muito mais à mercê de hackers e de piratas informáticos. É por isso que a proteção de dados também é uma questão de saúde pública. E neste esforço de evangelização há uma diferença, porque se não há vacina para o coronavírus, há já com algumas ferramentas que permitem que a proteção de dados e que
e que a privacidade e que a monitorização de segurança sejam feitas de uma forma que até agora não foi feita. Nós na Fortify Data fazemos precisamente isso, e prometo que este é o único slide comercial. O que fazemos é ajudar as pessoas, ajudar as ligações que estão em casa, a seta vermelha aqui aponta um dos colaboradores que em casa tem um problema que é preciso resolver. Obrigado. Obrigado, José, pela apresentação. Aqui, de facto, temos pensar nisto como uma questão de segurança pública, extravasar um bocadinho a ideia de que isto é só empresarial, é uma questão maioritariamente das nossas empresas, é muito mais do que isso, vai muito mais além do que isto, vai também afetar nós como cidadãos e a maneira como nós visualizamos e como nós estabelecemos e mantemos a nossa confiança nas nossas entidades públicas, não é? Então, há aqui um tema que vai muito para além do que nós pensamos inicialmente, que é a proteção a nível empresarial, a nível corporativo, não é? E agora, mudando o sotaque, passando para o sotaque brasileiro, pedir a apresentação aqui do Dr. Tomás, que vai falar com a gente sobre a visão brasileira do tema. De fato, não é uma visão clara, é uma visão assim, bastante turva, bem complexa, é um tema bastante complexo no Brasil, a questão da proteção de dados, é um tema que está todo mundo careca de saber, careca de ouvir falar sobre a questão, mas sem dúvida com muitos desafios aí pela frente, especialmente agora, que ainda estamos em dúvida entre quando vai entrar em vigor aí a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Dr. Tomás, o palco é seu. Boa tarde a todos. Primeiro gostaria de agradecer a Maria, Quidgest, o Carlos Sacco, pelo convite. É uma experiência muito... vou ligar aqui meu relógio para não passar os 10 minutos. Uma experiência muito boa, muito legal, essa iniciativa de vocês, essa troca de informações entre o nosso querido país aí do Portugal e o Brasil, para a gente trocar essas ideias quanto à proteção de dados, né? Como a Maria disse, nós vivemos aqui dias turbulentos em todos os sentidos e não é diferente também na proteção de dados. Além de eu ser advogado, sócio do escritório M.A. Santos Corte Real, eu sou consultor jurídico da ABS, e eu gostaria de dar essa ênfase aqui, porque a ABS me deu uma oportunidade muito grande de participar das discussões referente à Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, né? Desde a época da consulta pública até o projeto de lei e até a sanção da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709 de 2018, nós temos participado das discussões junto ao Congresso Nacional, junto ao Senado, junto à Casa Civil, junto ao Ministério da Economia, agora mais recentemente, quanto a gente vem solicitando a criação da Agência Nacional de Proteção de Dados, que é de suma importância para nós. Eu vou chegar nesse assunto aqui. Os desafios que eu vou contar aqui para vocês, que nós vivemos aqui no Brasil, eles continuam ficam mais prejudicados agora, na época dessa pandemia que nós estamos vivendo, né? Mudando aqui o slide. Nossa legislação foi inspirada no Regulamento Europeu de Proteção de Dados, GDPR, mas diferente do GDPR, que no meu ponto de vista eu entendo ser um dos regulamentos mais completos do mundo sobre proteção de dados, a nossa legislação ainda tem muitos pontos subjetivos que necessitam ser esclarecidos através da Agência Nacional de Proteção de Dados. O GDPR, uma dos pontos que eu acho muito interessante são as considerandas, 173 considerandas, explicando qual o sentido que o legislador quis dar daquele determinado artigo, né? Aqui na nossa legislação, infelizmente, se a gente se depara com algum ponto subjetivo, algum ponto que traga dubiedade ou interpretações, a gente acaba tendo que fazer a nossa própria interpretação e depender de uma futura regulamentação pela Agência Nacional de Proteção de Dados. Mas a nossa comunidade aqui que trata de proteção de dados, que eu gosto até de dar uma ênfase, uma comunidade muito, de profissionais muito capacitados, as discussões de proteção de dados aqui no Brasil vem de vento em popa, não sei se tem esse
ditado aí em Portugal, mas vem muito bem, profissionais muito capacitados, um mercado de proteção de dados com discussões muito fortes, webinars, eventos e discussões bem acirradas quanto às questões de proteção de dados. A nossa legislação foi sancionada em agosto de 2018, ou seja, já vamos para 2 anos de lei sancionada, mas ela não entra em vigor. Aqui é um ponto que eu gostaria de esclarecer: nós vivemos uma insegurança jurídica grande quanto às questões de proteção de dados, de uma forma que vocês aí na Europa, agora dia 25/5, já fizeram 2 anos de vigência do GDPR, nós ainda estamos esperando a entrada em vigor da nossa legislação. Ela já era prevista inicialmente para entrar em vigor em fevereiro de 2020, só que já houve uma postergação que foi para agosto de 2018, e agora, recentemente, tivemos um projeto de lei e uma medida provisória que elas brigam entre si, disputando a entrada em vigor da nossa legislação. Ou seja, nós temos para vocês terem uma ideia, não é nem fácil para nós, aqui que lidamos com isso no nosso dia a dia, entender essas questões legislativas. Eu fico imaginando para as pessoas que não estão acostumadas com esse ambiente. Mas nós temos agora algumas hipóteses de entrada em vigor da legislação, que poderia ser a entrada em vigor da legislação por completo agora em agosto de 2020, ou a entrada em vigor incompleto em maio de 2022, ou a entrada em vigor parcial em agosto de 2020, a lei entraria em vigor, e os artigos que tratam das sanções, das penalidades, entrariam em vigor em agosto de 2021, ou até mesmo a entrada em vigor da lei em maio de 2021, e também os artigos que tratam da sanção apenas em agosto de 2021. Então, nós vivemos aqui numa insegurança jurídica, né? Em meio de toda essa pandemia. Daqui 3 meses, nós podemos estar com a lei vigente, e as empresas agora com dúvidas nas questões de implementação, porque nós não temos uma autoridade nacional. Bom, os desafios que eu trago aqui para vocês, que nós brasileiros enfrentamos, no meu ponto de vista, lógico, tem pessoas que podem não concordar com isso, ou podem até trazer outros mais, porque com certeza existem outros desafios, né? Esses desafios existem mesmo antes da pandemia, e agora se agravam cada vez mais, né? O envolvimento dos stakeholders, dos executivos das empresas, e aqui eu acrescento mais um ponto, que é o envolvimento da própria sociedade. Se vocês em Portugal, eu vi a Beatriz e o próprio João Manuel alertaram que ainda falta e na Europa o conhecimento das questões de privacidade e proteção de dados, vocês podem imaginar aqui no Brasil. Nós vivemos aqui numa bolha, onde, como eu já tinha dito anteriormente, esse mundo que vive a proteção de dados e a privacidade é um mundo muito forte, discute-se muito os assuntos, mas essa bolha precisa explodir, a mensagem tem que seguir adiante para toda a sociedade. Nas nossas andanças, cursos, eventos e visitas em clientes, a gente sente que nem os stakeholders estão sabendo lidar com essas informações, e até mesmo a sociedade em geral. A sociedade em geral, o brasileiro é um povo muito ávido na internet. O brasileiro ele é ousado na navegação, aperta mesmo, dão cliques e mais cliques em qualquer site, muito vulnerável a ataques cibernéticos, os phishings. Nós temos um estudo da Symantec recente que demonstra que o brasileiro foi o 4º povo que mais se submeteu a ataque cibernético no mundo, perdendo apenas pelos Estados Unidos, a China e a Índia. Ou seja, o brasileiro é muito vulnerável na navegação e muito exposto às questões de cibersegurança, e também, quando você faz uma navegação de uma forma não controlada, você acaba entregando seus dados e deixando um rastro por toda a internet referente a seus dados pessoais. Outro desafio que eu vejo é, se nós tivermos agora a lei entrando em vigor em agosto de 2020, ou até mesmo em maio de 2021, para quem trabalha nessa área e sabe o tamanho do volume, do tamanho do trabalho, que é um plano de adequação de governança, então um trabalho muito grande e um prazo de adequação muito exíguo. As empresas que já estão implementando, empresas pequenas aqui no Brasil, têm demorado de 6 a 1 ano
para fazer a implementação de governança. Então, quanto mais tempo as empresas deixam para trás, o trabalho vai ser maior e não terá tempo de estar apto na governança e proteção de dados quando a lei entrar em vigor. Outro ponto que a gente tem se deparado também, e agora na pandemia já ouvimos, só para abrir um parênteses, na ABS nós temos 2.000 associados, clientes, empresas de tecnologia, e então nós fazemos atendimento jurídico dessas pessoas e a gente recebe um feedback sobre como anda o seu plano de implementação, como anda o seu plano de governança e privacidade. E as micro e pequenas empresas estão sentindo muito. Hoje em dia, na pandemia, eu acredito que não só no Brasil, mas várias empresas estão apenas sobrevivendo, investindo o pouco que tem para sobreviver nesse período pandêmico, né? E deixar um pouquinho de lado as questões que envolvem a implementação do plano de governança em proteção de dados. Então, esse alto custo que a gente sabe que acaba envolvendo uma implementação completa de proteção de dados também é um desafio que a gente tem enfrentado e agora cada vez mais com a pandemia. E aqui no Brasil tem 2 itens que eu já tinha mencionado, que eles acabam se unindo, que é a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, com a sua regulamentação. Nós já temos os artigos que tratam da criação de Autoridade Nacional de Dados vigente, já temos inclusive 2 conselheiros nomeados, um pelo Senado, um pela Câmara, só que eles não podem fazer nada nesse momento, porque a Autoridade Nacional não foi criada. Ela, se já tivesse sido criada no momento que a lei foi sancionada, ou seja, nós teríamos 2 anos de uma autoridade nacional emitindo normas, emitindo pareceres, emitindo diretrizes, para que a comunidade possa seguir e se conscientizar com caráter educativo nas questões de privacidade e proteção de dados. Mas não foi isso que aconteceu. E da mesma forma, o outro desafio que depende da criação da Autoridade Nacional é a regulamentação da lei, onde as subjetividades que eu acabei de falar para vocês, já tem estudos que dizem que existem mais de 50 pontos que necessitam ser regulamentados na legislação. A criação da autoridade poderia já estar com essas normas vigentes, esclarecendo a população. Mas a gente tem coisas boas aqui no Brasil. Como eu falei, uma comunidade muito forte em proteção de dados, as discussões muito acirradas, com pessoas muito capacitadas e com empresas. Eu gosto até de falar, a Raíssa vai falar aqui no próximo bloco, mas a Inloco é uma empresa que, desde a concepção dos seus produtos, utiliza a privacidade desde a concepção e os princípios da privacidade e proteção de dados na construção de seus produtos e serviços. Então, a gente já tem empresas que estão implementando e estão saindo na frente nas questões de privacidade e proteção de dados aqui no Brasil. Agradeço mais uma vez essa oportunidade e me coloco à disposição para eventuais perguntas que vocês tenham. E espero que não tenha falado muito rápido, que o meu português brasileiro tenha atendido a todos. Obrigado e um abraço a todos. Muito obrigada, Dr. Tomás, pela apresentação, fantástica apresentação. De fato, a nossa visão, a nossa situação brasileira não facilita aqui o nosso processo, vem tornar ainda mais complexo, não é? O fato de haver uma ausência significativa de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que dite, que imponha estándares, padronize, né, pontos mínimos que devem ser cumpridos, tanto pelas entidades públicas como pelas empresas, aí na resposta ao coronavírus, dificulta aqui esse processo, né, e também faz com que a gente se pergunte como é que esse procedimento deve ser implementado, esse procedimento deve vir da sociedade, ou deve vir diretamente das entidades públicas, ou deve vir de um esforço de dar o exemplo vindo das comunidades que estão abordando o tema, que é maioritariamente o setor privado, não é? E aqui o exemplo principal agora da Raíssa e da Inloco que vai apresentar a seguir, mas de fato, se isso é top-down ou se é bottom-up, sabemos que vai ser muito difícil ser um processo de baixo para cima, porque nós temos no Brasil, e eu sendo brasileira, a gente entende esse ponto, o brasileiro partilha seus dados pessoais inconscientemente, não existe cultura de proteção de dados no Brasil, o que vem aqui dificultar bastante o nosso processo. Então, talvez aí, com empresas privadas que possam dar o exemplo, a gente consiga levar para frente, não é? Esses padrões, esses estándares mínimos de segurança da informação a nível nacional. E pegando aqui diretamente o tema, passando aqui para a Raíssa da Inloco, que vai apresentar para a gente o que é de fato implementar princípios de segurança de informação na tecnologia. Raíssa, o palco é teu. Obrigada, Maria. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao convite para participar desse webinar, junto com esses profissionais tão
renomados que estão aqui hoje. Eu já vou compartilhar aqui a minha tela para a gente iniciar a apresentação. Vocês conseguem ver a minha tela? Ainda não, Raíssa. Deve estar carregando. Deixa eu ajustar aqui, então. Conseguem ver agora? Agora sim. Tá. Então, já iniciando aqui, depois de falar desses colegas tão brilhantes, né, que me antecederam, o desafio é mostrar para vocês, do ponto de vista prático, o que em loco tem feito, qual é a nossa perspectiva sobre essa questão de proteção de dados nessa situação toda, essa situação de pandemia, onde nós fomos tomados por esse inimigo invisível, que está mudando completamente muitas das nossas estruturas sociais, a nossa forma de estabelecer, inclusive, uma comunicação com o mundo, né? A coleta de dados, a gente sabe que já é uma realidade muito exacerbada no mundo inteiro, onde o mundo inteiro vive isso antes da pandemia, uma discussão profunda, com a entrada em vigor da GDPR, toda a discussão no Brasil da LGPD, isso tornou uma situação ainda mais nítida e contundente, eu acho, e como acho que um dos debatedores falou anteriormente, as pessoas, os titulares de dados, estão cada vez mais cientes dos seus direitos, buscando entender quais são os limites que devem haver para que seus dados eles sejam protegidos e não haja intrusão de fato nas suas vidas. E aí, quando a gente se depara com essa situação de pandemia, a gente sabe que as tecnologias elas têm um potencial enorme, que de fato elas podem vir a combater o que está sendo posto no mundo em termos dessa situação calamitosa que nós estamos vivendo. E sempre surge a indagação se é possível utilizar essas tecnologias, mas com respeito à proteção de dados e privacidade. A gente sabe que tem muitas pessoas que se filiam a ideia de que não deveriam ser utilizados, que a intrusão é algo que jamais deveria ocorrer. Eu concordo que a intrusão ela não deve ser chegar a esse ponto que a gente tem tecnologias intrusivas, mas eu acho que a gente deve sim pensar em como a gente utilizar os nossos principais recursos, porque a gente está falando agora sobre preservação de vidas e sobre a construção de um mundo onde vai ser possível que a gente conviva com as pessoas em comunidade, no sentido das pessoas estarem juntas, né, partilhando de momentos juntos. Nós, como seres sociais, ansiamos por isso, e esse isolamento coloca a gente numa realidade completamente adversa, e eu acho que a tecnologia tem um papel de ajudar na retomada desse novo normal que tem sido tão falado nos dias atuais. E aí eu trago uma frase que foi dita no artigo que saiu no Technology Review do MIT, que ficou muito conhecido assim que começou a pandemia, né, We are not going back to normal, que fala que a vigilância intrusiva será considerada um pequeno preço a pagar pela liberdade básica de estar com outras pessoas. E apesar de o artigo ser um artigo excelente, distópico, falando o que iria acontecer nesse mundo pós-pandemia, eu discordo que a gente precisa, como eu já falei, chegar nesse ponto da intrusão. Eu acho que a gente tem condições de criar, de desenvolver tecnologias que respeitem a privacidade, que protejam os dados e que tenha um viés de segurança da informação muito forte. E é isso que vai fazer com que a gente ainda tenha liberdade, mesmo nesse mundo pós-pandêmico, lógico, uma liberdade do ponto de vista da aglomeração, um pouco diferente, né? A gente está, por exemplo, agora com a nossa liberdade de ir e tolhida e está começando o processo de pensar como é que essa liberdade ela vai se dar nesse novo mundo, mas a liberdade de expressar-se livremente, a liberdade de ter as suas informações protegidas, de ter a garantia da sua privacidade, tudo que foi construído até então, eu acho que a gente não deve utilizar o mote de ter tecnologias que combatam a pandemia agora sendo uma justificativa para que haja, de fato, vigilância e intrusão. Eu acho que essas duas coisas elas podem andar de formas separadas. Né? A gente pode ter uma tecnologia que não seja intrusiva, porque, no final do dia, o que a gente precisa, de fato, de medidas que sejam proporcionais à emergência, mas que tenham o menor dano possível a longo prazo. Porque, na prática, é sempre o princípio, eu gosto de trazer muito o princípio do Privacy by Design, e como é que a gente consegue, né, pensar desde a concepção de uma tecnologia, desde o seu desenvolvimento, todos os mecanismos necessários para que ela colete o mínimo de dados possíveis e ela consiga trazer o máximo de benefício para os indivíduos, para os cidadãos, porque eles serão usuários da tecnologia, não são as gigantes, não são as empresas, não são as startups que serão os usuários finais. Obviamente que toda empresa está ali construindo algo visando um lucro, mas no final do dia também tem um benefício que deve ser para a sociedade, se não for uma razão de existir. Então, a gente tem que pensar muito sobre isso. Como é que nós construímos tecnologias que têm o máximo de benefício, e nessa situação de pandemia, esse pensamento ele deve permanecer, mas, ao mesmo
tempo cause o menor dano, a menor intrusão possível na vida das pessoas. Então, seria irremediável a gente pensar que a utilização de tecnologias intrusivas elas se tornassem um novo normal, né? Depois de tanta luta e tantas conquistas de direitos humanos e liberdades individuais. Então, na prática, quando a gente olha, por exemplo, nações que estão agora, como Israel, por exemplo, que o primeiro-ministro disse claramente, nós vamos utilizar tecnologias de combate ao terrorismo para combater a pandemia, vai ser intrusivo e não vai respeitar a privacidade das pessoas. Será que isso se sustenta? Será que governos que não têm uma democracia consolidada, um Estado democrático de direito consolidado, eles vão conseguir retomar para um Estado onde havia preservação da privacidade e da liberdade das pessoas, ou essas tecnologias intrusivas, elas vão terminar sendo justificativas para a criação de governos totalitários? Eu acho que essa é a principal preocupação que deve nortear a nossa discussão em relação à proteção de dados no combate à Covid-19. E aí também tem um outro artigo que ainda não leu, eu recomendo que leia, mas eu acho que a maioria dos profissionais que atuam na área devem ter lido, do filósofo contemporâneo, né, também israelense, Yuval Harari, que ele publicou no Financial Times, dizendo que pedir às pessoas que escolhem privacidade e saúde é a própria raiz do problema, porque essa escolha é falsa. Nós podemos e devemos desfrutar de privacidade e saúde. E eu concordo completamente com essa afirmação. O artigo falava muitas críticas sobre o uso de tecnologias relacionadas à Covid, mas no final eu concordo com ele quando a gente pode ter as duas coisas. A gente pode lutar para ter a saúde de volta, para ter a estabilização dessa situação e o combate à pandemia, ao mesmo tempo que a gente preserva a privacidade das pessoas. E aí que eu chego na tecnologia da Inloco, né? A Inloco é uma empresa de tecnologia que nasceu aqui no Brasil, em Recife, minha cidade natal, que desenvolveu uma tecnologia de localização proprietária, mas que o desenvolvimento dessa tecnologia começou pensando em como construí-la, preservando a privacidade das pessoas. Então, a resposta que os fundadores na época queriam dar para um problema, toda startup busca solucionar um problema, era justamente como é que eu consigo autenticar as pessoas, ou como é que eu consigo identificar e entender comportamentos, mas, ao mesmo tempo, eu torno essas pessoas anônimas, eu não vou saber quem elas são. Como é que eu construo uma tecnologia que não seja intrusiva e que, de fato, traga segurança e privacidade para as pessoas? Foi assim que a tecnologia da Inloco foi desenvolvida 10 anos atrás, não é uma tecnologia tão recente assim, já tem 10 anos aí de aprendizado nessa jornada, e essa tecnologia de localização ela foi utilizada para prestar serviços tanto para empresas que buscavam entender perfil de usuários, impactá-los com determinada publicidade, como também para engajar usuários de aplicativos com seus aplicativos preferidos através de envio de mensagens que entendessem o comportamento de localização, ao mesmo tempo que não identificasse as pessoas, que coletasse o mínimo de informação possível, que tivesse mecanismos de segurança, de pseudonimização e de anonimização robustos. E como é que a gente faz tudo isso com a tecnologia de geolocalização e a gente consegue, ao mesmo tempo, entender o comportamento das pessoas, mas sem saber que essas pessoas respeitando a sua privacidade. Então, foi assim que a tecnologia da Inloco ela foi construída. E quando surgiu a questão da pandemia, a gente imediatamente identificou que tinha um potencial enorme de ajudar, de realmente ser uma força no combate à Covid-19 e que nós poderíamos criar uma forma de fazer isso, respeitando a privacidade das pessoas, principalmente quando surgiam no mundo vários aplicativos de geolocalização e de rastreamento que estavam coletando informações extremamente intrusivas e que não estavam respeitando os direitos individuais. Então, vou trazer dois exemplos rápidos para vocês. Europeu na Polônia. Na Polônia, eles criaram um aplicativo que as pessoas são obrigadas a baixar, principalmente aquelas pessoas que foram diagnosticadas com a Covid, são colocadas nos 14 dias da quarentena, e elas são obrigadas a tirar selfies geolocalizadas a partir das notificações que elas recebem no aplicativo. E se elas não enviam a selfie geolocalizada, e ali está atrelado outras informações de identidade dela, além da foto, elas recebem a polícia na sua porta. Então, além de ser um aplicativo compulsório, obrigatório, tem toda a intrusão na vida da pessoa, né? E todo o risco em relação à segurança que ele traz, além das questões de segurança aí, da intervenção do poder público de uma forma tão intrusiva, como nesse caso, a polícia bater na sua porta se você não tirar uma selfie e que comprove a sua localização naquele momento, né? Um nível de intrusão muito mais alto. E aqui a gente não está falando de um país como a China, que já tem uma situação posta
de uma intrusão que, inclusive, os chineses, as pessoas os cidadãos que moram num país como esse, estão muito mais afeitos a esse tipo de intrusão do que nós, por exemplo. A minha régua de privacidade jamais será a mesma em relação a um cidadão que convive num país como esse, que tem mecanismos de monitoramento e de intrusão muito mais robustos do que o que nós estamos acostumados. Não estou dizendo que isso seria correto, se o que fazem lá é viável, mas, de fato, as regras são diferentes. Mas na Polônia acontece isso. E saiu essa semana a notícia que o Catar, ele tem um aplicativo também que é compulsório, as pessoas são obrigadas a baixar, inclusive se você não baixar esse aplicativo, você pode ter 3 anos de prisão e uma multa que, convertendo da moeda do Catar para pelo menos R$1, equivalente a R$290 mil, numa conversão direta, é muito dinheiro, e 3 anos de prisão, se você não fizer os registros das suas informações nesse aplicativo, que tem atrelado a ele, tem um QR Code, que tem identidade, e dados desse aplicativo de 1 milhão de pessoas no Catar foram violados recentemente. Na verdade, a Anistia Internacional descobriu uma falha de segurança nesse aplicativo, fez um report, fez um aviso lá para as autoridades do Catar que isso acontecia, que os dados das pessoas estavam expostos, inclusive a localização atrelada à identidade das pessoas. E uma das coisas que a Anistia Internacional fez como recomendação foi que, está certo, os governos devem garantir que os aplicativos de rastreamento eles permaneçam voluntários, ou seja, não sejam obrigatórios e aliados com os direitos humanos. Eu concordo completamente. Então, esse tipo de tecnologia intrusiva, de geolocalização, que pode ser útil no combate à pandemia, ela traz riscos à proteção de dados, à segurança e à privacidade muito mais contundentes. Então, a gente entendeu que, em loco, poderia, com a tecnologia que foi criada pensando em privacidade por design, ajudar de uma maneira efetiva, sem ser intrusiva a esse nível, porque a gente realmente não identifica as pessoas, a gente consegue não coletar nenhum dado de identificação direta, nenhum RG, CPF, nome, e-mail, dados que sejam imutáveis dos dispositivos, apenas o dado que é o Mobile Advertising ID, é o principal dado de identificação para a gente individualizar um dispositivo, mas esses dados são hasteados, são criptografados, passam por processos de pseudonimização robustos, o dado original é eliminado da base, e a gente utiliza essas informações de uma forma que, se esses dados eles vierem a vazar, por exemplo, eles não tragam nenhum prejuízo para os titulares, e também, se eles forem cruzados com bases externas de terceiros, que tenham, além desse dado, o RG e o CPF das pessoas, essas pessoas elas não venham a ser, de fato, identificadas. Então, na prática, a gente criou o Índice de Isolamento Social, que é a principal iniciativa da Inloco no combate à Covid, que é um índice que consegue verificar o número de usuários de dispositivos móveis que não deixaram seu local de residência, que é inferir latitude e longitude aí, sem ter uma inferência tão precisa assim, a gente consegue ter um raio que a gente determina se aquela pessoa está no local que a gente infere como sendo a sua residência, pelo tempo que o dispositivo passa, parado, vamos dizer assim, dormindo em determinado local. E aí a gente consegue saber, em relação ao total de usuários da mesma região, de um estado, município, uma micro-região, se o índice de isolamento ele foi alto, foi baixo, a gente consegue medir. Depois eu vou mostrar para vocês, o mapa que mostra esse índice de isolamento por estados. E quanto maior o índice, maior o grau de isolamento estimado numa determinada região, e o objetivo é ajudar que as autoridades elas consigam ter estatísticas capazes de cumprir um papel fundamental do dimensionamento das medidas sanitárias, de isolamento, que a gente está vivendo também de lockdown, por exemplo, em algumas regiões, se elas estão sendo efetivas, se as pessoas estão cumprindo, e aí cruzar essas informações com outras informações, como, por exemplo, o número de casos, o número de mortes, e ver o que está sendo efetivo ou não. E a gente sabe que, de fato, os dados estatísticos eles são extremamente úteis e fundamentais na formulação de políticas públicas, e agora, nessa situação de pandemia, não seria diferente. Então, na prática, essa é a cara do índice de isolamento social. Você vê que você não consegue identificar ninguém nesse índice. Os dados que são repassados para os governos são completamente anonimizados. O que vocês estão vendo está na página da Inloco. Vocês podem acessar lá, inloco.com.br, e ver esse índice, e acompanhar por dia como é que esse índice, no Brasil, ele está se comportando por estado. Alguns estados e municípios que nós temos parceria recebem essas informações de uma maneira um pouco mais granular, a nível de cidade, aí não tem a nível de cidade, a nível de estado, mas a nível de cidade ou a nível de polígonos que a gente traçou em determinados bairros, para que eles consigam ter estatísticas mais precisas e tomar decisões pontuais, como coisas simples,
como fazer uma campanha mais forte, educativa em determinada região que o índice não esteja tão bom, ou tomar uma decisão, por exemplo, como lockdown na região que o índice esteja bem baixo e conseguir enxergar se isso é de fato efetivo. Então, é para isso que o índice de isolamento social ele existe, mas a gente pensou também como a gente deveria ser transparente para esse usuário. Então, por exemplo, aqui em Recife, nós fizemos uma parceria com a Prefeitura do Recife, que é a cidade aqui onde eu moro no Brasil, e é bem transparente para os usuários do aplicativo, enfim, que a Prefeitura utiliza, no aplicativo voltado para o Covid. Eles criaram um aplicativo para as pessoas fazerem exercício em casa, e essa tela que vocês estão vendo é a forma que a gente pede a permissão para usar os dados. Então, é voluntário, as pessoas não são obrigadas a utilizar, não existe essa questão compulsória na coleta desse dado de localização para a utilização no combate à pandemia. E, por fim, eu queria trazer aqui alguns pontos importantes que nós consideramos quando nós desenhamos esse modelo de cooperação com os estados e as prefeituras, com os governos, que o que seria possível fazer durante a pandemia, ainda mais numa realidade no Brasil onde nós não temos uma lei geral de proteção de dados vigente que poderia, por exemplo, autorizar a utilização desses dados para, enfim, preservação da vida e da saúde, por exemplo. Mas o que nós entendemos é que, independentemente da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, o Regulamento Sanitário Internacional, que o Brasil é signatário juntamente com 196 países, e a própria Lei da Quarentena, que é uma lei que foi, enfim, uma lei do governo federal brasileiro, já trazem regras claras sobre o uso de dados e proteção de dados no combate às medidas tomadas no contexto da Covid-19. Então, a gente tem esses dois regulamentos que tratam do uso de dados e trazem limitações, inclusive, de proteção de dados de segurança, muito robustas. A gente tem também preocupação com Privacy by Design, como eu falei, de construir essa tecnologia sem precisar de dados que conseguissem identificar diretamente qualquer titular e minimizando ao máximo a possibilidade de identificá-lo até indiretamente. Então, a gente tem também esforços de anonimização. Quando a gente compartilha os dados com o governo, a gente nunca vai identificar um titular, a gente nunca vai identificar, por exemplo, uma aglomeração, até com isso a gente teve cuidado. Então, por exemplo, se uma determinada região ela tem um índice de isolamento social baixo, eu não vou dizer exatamente onde é que existe uma aglomeração, porque isso poderia causar alguma atitude intrusiva, inclusive por parte da polícia e do Estado. A gente não queria que os dados que viessem da in-loco fossem utilizados para determinadas atividades. Então, atitudes como essa podem ser um pouco mais contundentes, né? E aí a gente teve o cuidado que esses dados eles são atualizados com 24 horas, então não é tempo real, o que diminui ainda mais qualquer risco das pessoas serem identificadas em relação a essa tipo de informação. Então, a gente pensa nas autorizações legais, a gente fez um acordo de cooperação inteiramente gratuito com todos os estados e municípios onde a in-loco disponibilizou a tecnologia. A coleta de dados é para essa finalidade específica, que está clara. Nós fizemos papers, publicamos como isso seria feito antes de começar, de fato, a coletar essas informações. Fomos extremamente transparentes. Temos no nosso site uma política específica de coleta de dados, né, de proteção de dados e privacidade para o combate à Covid. Os dados eles são segregados. Um compromisso de deletarmos ao final da crise. Nenhum dado desse será mantido pela empresa nem utilizado para qualquer outra atividade de informação. Tem uma preocupação muito forte em segurança da informação internamente na empresa, uma transparência absoluta com o titular do dado e ainda a possibilidade do titular se opor e não ter o seu dado coletado pela empresa. Qualquer pessoa que quiser chegar no site da in-loco, na primeira página tem lá muito explícito como é que você faz o opt-out e você não tem os dados coletados pela nossa tecnologia. Então, é um exemplo que a gente se orgulha muito de ter conseguido construir isso e uma tecnologia que já tem 10 anos de existência, de fato, ser útil nesse momento de combate à pandemia, ao mesmo tempo que respeita e mostra que é possível fazer isso, respeitando a privacidade dos titulares dos dados. Eu, mais uma vez, agradeço muito. Eu acho que a gente já tem muito subsídio para ter um bom debate agora na sequência. Obrigada, Maria. Muito obrigada, Raíssa, pela apresentação. Excelente abordagem sobre a questão da transparência. Meus parabéns aí a toda a iniciativa da in-loco, toda a preocupação que vocês tiveram na vertente de segurança da informação. E a gente abre oficialmente agora a ronda de perguntas e respostas. Eu vou lançar o primeiro tema, aqui sou um pouquinho advogada do diabo, e pegando um pouquinho também todos os temas que foram aqui abordados. A minha primeira questão vai para alguns pontos que também foram aqui enaltecidos no chat pelos nossos participantes, que é, de fato, existe uma diferença significativa no que é a realidade do espaço europeu e das preocupações europeias e da própria maturidade do tema da proteção de dados aqui, e essa mesma maturidade no Brasil e nesse momento em que entidades públicas estão
tentando utilizar esse tipo de ferramenta para dar algum tipo de ferramenta tecnológica para dar resposta ao Covid, e como é que isso pode ser, primeiro, regulado, não é? Enquanto a nossa LGPD não está em vigor. Também entender um pouquinho sobre que padrões é que podem ser implementados e aqui quem é que vai estabelecer esses padrões, não é? Esse é um ponto extremamente importante, esses padrões vão vir das entidades públicas, esses padrões vão ser adotados em comunidade, ou seja, em network, e haver aqui um papel entre as entidades públicas e as empresas privadas. E o papel do Enforce foi aqui um ponto que foi enaltecido aqui pelo nosso participante, Carlos Nogueira, de que como é que a gente estabelece o enforcement desses padrões mínimos de segurança da informação e privacidade de dados em todos esses aplicativos e ferramentas que estão sendo estabelecidos. A Eloco é, sem dúvida, aqui uma exceção à regra, mas com certeza existem outros aplicativos que estão no processo de aquisição por uma entidade pública que provavelmente não estão cumprindo nem metade dessas preocupações de segurança da informação. E dando também aqui um exemplo de que essa preocupação do enforcement, do uso de tecnologias que recolhem dados massivos dos nossos cidadãos, não é só uma preocupação agora da nossa pandemia. Se nós pensarmos nos nossos programas de cidades inteligentes, as nossas cidades inteligentes se baseiam na recolha massiva de dados dos nossos cidadãos. Então, como é que a gente trabalha a vertente de proteção de dados e de onde é que deve vir esses padrões, enquanto não existe uma autoridade nacional de proteção de dados? Eu iria passar primeiro essa pergunta, e talvez para que a equipe aqui portuguesa possa abordar o tema do que foi feito aqui, né, do trabalho que tem sido desenvolvido aqui na Europa, para dar resposta a esse ponto, e depois passar para a Raíssa e para o Dr. Tomás de qual é a visão brasileira sobre os principais desafios nesse processo. Talvez começar pelo Miguel. Miguel, consegue ouvir-me? Sim, Maria, perfeitamente. Ok. Obrigado. Bom, eu diria que a tecnologia é efetivamente o que menos importa. Ou seja, a tecnologia dará suporte e dá suporte às medidas que devem ser adotadas. A tecnologia é uma tool, é uma ferramenta. Aqui o que está em cima da mesa tem essencialmente a ver com a cultura. A segurança de informação é, acima de tudo, um conceito transversal à organização e transversal à sociedade que assenta essencialmente em boas práticas. E essas boas práticas devem ser preconizadas por quem? Pelas pessoas. Na verdade, e remetendo para as boas práticas, nomeadamente para uma norma internacional, que é a ISO 27001, que tem sido a norma de referência para os projetos que a Axian tem desenvolvido em Portugal e por essa Europa fora, é essencialmente uma boa prática que tem um foco nas questões comportamentais. Bom, e quando falamos nas questões comportamentais, falamos no awareness, na formação, na sensibilização, na criação de sistemas de gestão com documentação, com políticas, com processos e com procedimentos, que depois, by the way, podem ser suportados, otimizados e, naturalmente, garantir a respectiva eficácia através da tecnologia. Aí sim, a tecnologia deve dar suporte a uma estrutura bem planeada, a um modelo de governo bem construído. Há pouco o Dr. Tomás falava sobre o modelo de governo e a Raíssa igualmente. O modelo de governo é a base. Portanto, com a capacitação, com a formação e com um bom modelo de governo, vamos construir um bom sistema de gestão que será depois alicerçado e suportado pela tecnologia. Obrigada, Miguel. Beatriz, não sei se queres ter aqui algum comentário sobre este ponto, como é que a gente estabelece aqui estes padrões e a base, não é, para ser implementada este tipo de ferramentas, não só nesta vertente Covid, mas também para os nossos projetos no futuro a nível de cidades inteligentes? Eu não há muito mais a acrescentar ao que o Miguel disse. Efetivamente, a tecnologia é o ponto de apoio de uma cultura e de procedimentos que precisam de ser cada vez mais revistos e pensados nesta ótica. Se calhar a nota que eu acrescento ao que o Miguel disse é que, se repararem no panorama e até no Brasil, não é? As empresas estão cada vez mais a preocupar-se com isto,
e a trabalharem na sua segurança e nos seus procedimentos, na implementação da GDPR, mas se olharmos para quem define as regras globais, que é o governo, isto não se vê ao mesmo nível, não é? E isso é a parte que me preocupa mais nesta altura, porque nós começamos a ver uma consciência maior das empresas, muitas vezes sacrificando aquilo que é os seus objetivos económicos, e respondendo aqui ao João, ao que o João estava a dizer no chat, não é? É que, embora isto continue a ser uma questão de segundo nível para as empresas, há muitas que estão a sacrificar uma parte do seu valor de investimento para melhorarem esta componente. Isto depois vai ter retorno nos outros níveis, claramente, não é? Mas implica um investimento inicial e não vemos esta posição da parte do governo, não vemos uma preocupação constante na elaboração da legislação e nas decisões que são tomadas, que precisa também de mudar, ou seja, esta consciência que está a surgir e cada vez a ficar mais reforçada nas empresas, precisa de existir também ao nível do governo para que isto possa efetivamente avançar neste sentido. E a pressão da cultura das pessoas, como falou o Miguel, é crucial para isso, não é? Nós temos que ser mais exigentes não só com as nossas empresas, mas também com os nossos governos. Obrigada, Bia. Aqui, de fato, a vertente da sensibilização, que aqui o João enalteceu, é um desafio significativo, especialmente quando a sensibilização deve ser feita a 2 níveis. Nós estamos falando da sensibilização das entidades públicas, que tem que fazer o processo de avaliação, seja nos concursos públicos, na aquisição desse tipo de tecnologia ou na própria criação dessa tecnologia dentro de casa. A sensibilização para o funcionário público ou para o funcionário operacional das empresas, que trabalha com dados pessoais no dia a dia, não é? Não vale só ter uma política de privacidade linda e maravilhosa se o pessoal da área operacional não sabe o que é preciso ser feito e a importância da proteção de dados no trabalho operacional do dia a dia, mas um ponto essencial é como sensibilizar a população. E aí, sem dúvida, é o maior desafio que nós temos em mãos, porque foi um desafio, e com certeza é um desafio no Brasil, foi um desafio aqui na Europa, em que nós estamos falando de um continente que já estava habituado a questões de proteção de dados há muito mais tempo e já tinha uma cultura um pouquinho diferente na visão da proteção de dados, mas sem dúvida foi muito complicado o processo de sensibilização. Muitos titulares de dados não tinham qualquer noção de como exercer os seus direitos de maneira correta ou até que direitos é que eles têm com a entrada em vigor do regulamento, no caso europeu, e da LGPD, no caso brasileiro. E aí, sem dúvida, é pensarmos que entidades, tirando a parte das entidades públicas, que nós sabemos que nesse momento não tem conseguido dar resposta a esse ponto, se é quem deve assumir esse papel. Se quem deve assumir esse papel são as entidades do setor privado nos seus clientes, nos seus consumidores, se devem ser entidades de defesa do consumidor, por exemplo, aqui no caso português, a nossa DECO, que teve um papel importante na transmissão correta de como é que os dados os titulares de dados deveriam exercer os seus direitos, por exemplo, ou uma sensibilização geral. Quem deve assumir esse papel de sensibilização é extremamente importante, e ao mesmo tempo pensar que, para além de quem deve assumir esse papel, que a questão da sensibilização ela deve ser generalizada, ou seja, se você estabelecer que só uma entidade assume esse papel, no Brasil, que é o tamanho de um continente, quem é que vai dar resposta a isso a tempo e horas, e principalmente no momento em que nós precisamos de ter respostas rápidas e eficientes no combate ao Covid. Passar aqui a palavra agora para o José, para tecer aqui alguns comentários sobre este ponto. O que eu gostava de salientar um pouco agora é essa dupla abordagem do que é a proteção de dados. A gente tem 2 vias. Uma é tudo que sejam ferramentas de proteção dos dados das pessoas, de legislação, da capacidade de regulamentação dos estados, de boas práticas empresariais, de boas práticas corporativas, de boas práticas pessoais, de evangelização, de tudo isso. Esse é um lado, e temos falado bastante sobre isso aqui. Outro, muito importante também, é que mesmo essa data que é coletada, depois ela seja bem transmitida, tecnicamente, seguramente transmitida, seja bem guardada, seja tecnicamente protegida. São
duas coisas. Uma é a informação, como ela é recolhida, e outra, porque alguma informação ela vai ter que ser recolhida, porque a gente tem sempre esse binômio. Eu que estudei inteligência e que estudei... a gente sempre... Há um trade-off entre liberdade e segurança. Sempre houve, desde o tempo que há agências de informações. Eu escrevi faz uns 3 ou 4 anos um livro editado aqui no Brasil que chama sobre agências de informação, e essa é uma constante, né? Todos os sistemas de informação dos países, eles protegem valores maiores por valores menores, e numa pandemia tudo isso é discutível. Então, quando no caso do Brasil a gente ainda vai discutir política por cima disso, fica bem complexo. Mas voltando na origem do tema e naquilo que a minha qualidade aqui hoje de partner da Fortify Data traz, a gente tem essa visão. If you don't get breached, you're always compliant. Então, é isso. Por um lado, e eu termino já, que tem mais gente na fila, por um lado... regular bem, percebendo bem, que é difícil. Quando a gente escolhe uma coisa, a gente escolhe também não escolher muitas outras. E a gente vai ter que se acostumar com isso, vai ter partes da nossa liberdade que a gente vai ter que ceder em nome da segurança, até pelo bem que é ficar em casa, e o home office ele vai abrir um montão de novas oportunidades para nós, para o planeta, para o ecossistema, para tudo. Se a gente ver como em Portugal, em Lisboa, a média de utilização do carro para ir trabalhar é de 90 minutos, se a gente ficar em casa são mais 90 minutos de trabalho e menos 90 minutos de poluição, de cansaço, de não produtividade que não seja para as petrolíferas, né? Agora, tudo isso vai trazer todo um mundo para nós. Isso por um lado. Ver bem, participar, ser cidadãos nisso, isso é uma coisa que toca a cada um de nós. Que informação deve, pode e vai ser recolhida. Outra coisa é como ela vai ser protegida. Terminando com uma visão, que é essa. Como a gente tem nas nossas casas um certificado de utilização de eficiência energética, eu acho que alguns estados, nós já estamos participando num país nesse processo, que é os estados, e se percebeu nessa crise de Covid quão mais importante eram os estados do que a gente pensava que eles eram, né? Quão mais a gente que já tinha dado tudo para a Amazon e para a Apple percebeu que ter leis e ter estados e ter governos que determinaram coisas foi bastante importante. Então, é preciso que todos os atores que usem o espaço cibernético, que usem a internet, que usem as ligações que vão manter a economia viva, eles sejam responsáveis, responsabilizados e existam leis, certificados de que os atores que usem o nosso ecossistema, as nossas ligações, eles sejam responsabilizados e haja mínimos, normas que sejam cumpridas. Falei. Obrigado, José. Eu vou pegar aqui um ponto da tua apresentação que eu acho extremamente importante, e talvez também fazendo a ponte aqui para o Dr. Tomás e para a Raíssa, que é, no Brasil, nesse momento, como nós não temos uma autoridade nacional de proteção de dados que seja capaz de fato, assumir essa avaliação, esse acompanhamento das entidades que estão e das ferramentas que estão sendo utilizadas, tanto para dar resposta ao Covid, ou ferramentas que estão sendo utilizadas para prestar um serviço, por exemplo, ao cidadão e que faça a recolha de dados pessoais, como é que a gente pode garantir que nesse processo de vacatio legis, algum tipo de procedimento de avaliação ou de scoring, ou mesmo como uma espécie de avaliação de impacto, vamos pensar assim, por exemplo, como é que a gente pode, e algumas entidades europeias já têm falado sobre isso a nível das cidades inteligentes, enquanto a gente tem essa situação meio dúbia, em processos em que a gente está implementando ferramentas, por que não, por exemplo, pensar em fazer uma avaliação de impacto, pegar uma matriz de risco, aplicar uma matriz de risco, uma avaliação de impacto a uma cadeia de fornecimento de entidades públicas? Ou quem está dando resposta através do uso de ferramentas, demonstrar de fato, de alguma maneira, que essas ferramentas estão
cumprindo com requisitos mínimos de segurança da informação, não é? Como é que a gente agiliza esse processo, que eu acho que nesse momento no Brasil, acho que um dos principais pontos, um dos principais desafios é como é que a gente agiliza esse processo de conscientização e de avaliação daquilo que a gente tem dentro do mercado, sem estar dependendo 100% de uma autoridade nacional que ainda não existe, que ainda não foi empossada, não é? Doutor Tomás, passo a palavra para você. Bom, Maria, nesse quesito, nós temos no artigo 50 da nossa legislação a possibilidade das empresas, através de associações, formarem os seus próprios manuais de governança e boas práticas, né? Isso aqui na ABS a gente já vem fazendo. Nós temos um grupo de trabalho na associação, que reúne as maiores empresas de tecnologia, entre torno de 50 e 60 empresas, aonde a gente há 2 anos vem fazendo um estudo da norma, estudo técnico, estudo jurídico, e produzindo um manual que a gente pretende lançar nos próximos meses, sendo uma orientação para as empresas de tecnologia de como implementar as boas práticas de governança. Eu acho que nesse momento, enquanto a gente ainda não tem uma autoridade nacional, isso é uma boa saída. Associações, existem outras associações aqui, federações. O próprio governo federal aqui no Brasil já lançou um manual de como tratar os dados públicos, então acaba sendo, acho que segmentado, pode ser uma boa, por áreas de atuação das empresas, que seja feito essas políticas e esses manuais de boas práticas de governança, enquanto a gente ainda não tem uma autoridade nacional que nos está fazendo muita falta nesse momento. Falando um pouquinho da pergunta que o Carlos fez, quando ele menciona as empresas só deixam para a última hora quando acontece, né? Eu quero trazer um pouquinho também da nossa experiência aqui, pelo menos as empresas de tecnologia, que eu tenho bastante contato aqui no Brasil, elas estão sim preocupadas com essas questões de proteção de dados, principalmente nessa área na fase de pandemia, né? E virou uma questão de competitividade. A gente tem notado aqui no Brasil já que as empresas internacionais que contratam empresas aqui no Brasil, ou até mesmo os distribuidores de software, dando um exemplo aqui na área de tecnologia, os distribuidores de software aqui no Brasil já são obrigados a cumprir cláusulas de proteção de dados, ou seja, já são obrigados a ter implementado nas suas companhias as questões de proteção de dados. E a gente vê ainda levando para um lado agora também do M&A, do Merger and Acquisition, né? Existem vários processos de fusão, aquisição de empresas, onde algum item do due diligence que as empresas necessitam fazer para receber um investimento de fora, ou até mesmo para participarem de um processo de fusão e aquisição, hoje em dia já consta a questão da proteção de dados envolvida nisso. Então, as empresas não têm muita saída, elas necessitam estar implementadas, né, para se tornarem mais competitivas e também para garantir os dados dos titulares, que são tratados dos titulares de dados, em virtude da legislação, e também nesse ponto das questões de fusão, aquisição, investimentos, ou seja, várias vertentes onde a gente vê que não tem muita escapatória no mundo inteiro, né? Hoje em dia, todos falam que tem notícias dos valores, do quanto circula de dados pelo mundo. Os dados hoje dizem, matérias já saíram, inclusive em várias revistas importantes, que os dados se equiparam ao novo petróleo, né? Então é isso, acho que a importância, o que falta um pouco aqui no Brasil é explodir essa bolha, e a gente sair um pouco dessa discussão que está um pouquinho presa ainda só nos profissionais que trabalham nessa área e expandir a mensagem ser levada para a sociedade. Exatamente. Muito obrigada, doutor Tomás. Pegando aqui um ponto que eu acho extremamente importante, que talvez a nossa LGPD no Brasil não tenha sido vendida, vamos por assim, da melhor maneira, que é a questão da competitividade. E aí, fazendo apoio diretamente para a Raíssa, que de fato, aqui no espaço europeu, a gente reparou, por exemplo, os primeiros clientes onde nós implementamos a nossa ferramenta, o RP da conformidade, um dos primeiros foi da área financeira, foi um banco. A gente viu que o setor financeiro, de fato, tem uma preocupação ainda mais significativa no que toca aos requisitos de proteção de dados, por questões também ligadas à due diligence e processamento de dados e os processos de fusão, mas também por questões reputacionais. E isso é um ponto-chave, a questão da competitividade, da visibilidade, da maneira como você demonstra accountability, transparência para o seu cliente, faz toda a diferença no processo e na comparação do seu serviço no serviço de outros que estão no mercado. E aí, passando diretamente o ponto para
para a Raíssa, que de fato a Inloco está fazendo aqui pela diferença, com certeza. Isso, o que para vocês, Inloco, fez com que despoletasse todas essas preocupações de segurança da informação, para além das questões todas internacionais, não é? E como é que vocês têm feito essa vertente de capacitação, de sensibilização, não só dos funcionários, não é, mas também a nível dos consumidores, dos clientes da Inloco, de como é que vocês estão criando esse processo de transparência com o consumidor final das ferramentas de vocês? É uma excelente pergunta, Maria. Eu acho que o maior desafio hoje é as empresas, de fato, entenderem que privacidade ela não é um custo operacional, mas, de fato, ela pode ser um diferencial de mercado. A Inloco, desde o princípio, enxergou isso muito bem, até porque começou a ter isso como diferencial do negócio desde o seu surgimento. Então, a gente tem uma facilidade aí. Uma empresa que está agora tendo que pensar em privacidade e proteção de dados como compliance a mais, né, como uma utilização de dados agora dentro de um setor regulado, vamos dizer assim, mas que já estava pensando nisso. Então, a gente tem uma certa facilidade de fazer com que os principais lideranças da empresa, o próprio CEO, parte dele, toda essa ânsia de fazer com que a empresa tenha cada vez mais padrões melhores e maiores e mais robustos de proteção de dados e privacidade para garantir o anonimato, que eu acho que esse é o grande desafio da Inloco que ela tem tentado construir desde o princípio. Mas quando a gente vai para o mercado com um discurso como esse, ainda mais atuando em algumas áreas, como, por exemplo, o marketing, agora a Inloco está entrando ainda numa área mais de segurança, ela está oferecendo serviços de antifraude para bancos, serviços digitais conseguirem validar transações a partir do comportamento da pessoa, com toda essa questão de anonimização por trás. Então, é uma área que tem mais voltada para a segurança e que já pensa em questões de proteção de dados. Quando você falou, as instituições financeiras, que já estão acostumadas com um compliance bem robusto, já vão ter maior, apesar de serem enormes conglomerados, maior aderência a essas normas de proteção de dados. Mas quando a gente olha, por exemplo, no mercado do marketing, que é um mercado que logo também atua e começou atuando, a gente vê justamente o contrário. São empresas que querem coletar o máximo de informações possíveis, ter o máximo de conhecimento individualizado sobre um titular do dado para lhe oferecer ofertas personalizadas. E quando a Inloco vai com o discurso de que é possível oferecer ofertas personalizadas, mas que você não precisa conhecer o seu cliente, para essas empresas isso pode soar um pouco estranho, porque não é a lógica que o mercado do marketing está acostumado. Então, a gente teve que fazer um trabalho muito forte para educar os stakeholders, assim, stakeholders no sentido dos próprios parceiros da Inloco, os nossos clientes, para entenderem o diferencial da tecnologia, para implementarem as boas práticas que nós implementamos, para aceitarem a forma que a gente fazia isso e para aceitarem coisas como, por exemplo, nós não compartilhamos as informações com ninguém, nem com parceiros e clientes, a não ser dados que sejam realmente anonimizados. Eu nunca vou dizer, o seu cliente José estava agora na padaria que fica na rua XYZ. Eu não vou dar essa informação para o meu cliente jamais. Ou visitou um supermercado Y. Eu passo a informação para eles anonimizada, clusterizada, de grupos de pessoas que frequentam determinada região, e aí eles conseguem ativar campanhas para essas pessoas, mas tem um cuidado muito grande de proteger essa anonimização. Então, precisou ter uma cultura de conscientização muito forte. Então, a participação, o ano passado, por exemplo, eu acho que eu visitei mais de 20 agências de publicidade só para falar sobre proteção de dados, não só para falar sobre Inloco, mas como ajudá-los a se adequar à lei que entraria em vigor, para que eles começassem a entender a importância de toda a cadeia de responsabilidade que eles teriam se eles fizerem parcerias ou coletarem informações que não tenham essa preocupação em proteger o dado e a privacidade dos titulares e a segurança também. Então, é um projeto de adequação que a gente não pensa só internamente, mas a gente pensa nesse viés de como eu comunico com os meus parceiros, com os meus clientes, como é que eu me comunico com o titular do dado, né, com o consumidor, o usuário final, e como é que eu me comunico com as autoridades. Então, o nosso projeto foi todo desenhado para que a gente seja, de fato, agente de transformação dessa cultura de proteção de dados no Brasil. Perfeito, obrigado, Raíssa. Pegando aqui um ponto que você enalteceu, e aqui para fechar com chave de ouro a nossa webinar, é a questão do consentimento. Sem dúvida que a possibilidade, a transparência na comunicação com o titular de dados, não só como ele deve exercer o seu direito e sensibilizá-lo numa vertente mais generalizada, mas também que a base do consentimento, que é de fato a base do nosso Regulamento Geral de Proteção de Dados no que toca ao exercício de direitos dos titulares, tem aqui seja uma vertente viva, não é? Um ponto que a gente tem enaltecido aqui no nosso RP da conformidade, a gente também tentou tá abraçando aqui essa vertente do marketing, da gestão de cookies no site, nas páginas web, e na centralização do que é a gestão do consentimento, para que o titular também, pensando no que é
aplicar transformação digital na maneira como o titular de dados vai exercer o seu direito, para que ele não tenha que fazê-lo, até porque todos os nossos, grande parte dos nossos negócios estão na web, são digitais, são canais digitais maioritários, então a gente também garantir que o titular de dados pode fazer e exercer o seu direito exatamente dessa mesma maneira, e aí centralizar a informação que está sendo partilhada entre o titular e as entidades. E a gente também tem atuado nessa vertente, e sem dúvida é uma base importante. E aqui também um ponto final, que é a questão da sensibilização de tudo aquilo que a gente falou, é o ponto crucial, é o ponto-chave para a gente alavancar o que é uma cultura ligada à proteção de dados, que tenha em xeque as nossas entidades públicas, as nossas empresas, e também tem em xeque a maneira como programas de transformação digital estão sendo implementados a nível nacional, ou a nível municipal, ou a nível estadual, não é? Então, são aqui pontos interessantes. Queria agradecer a todos pela participação. A gente aqui já passou um pouquinho, se não bastante, o nosso tempo, mas agradecer a todos, aos nossos oradores, foram apresentações fantásticas. Sem dúvida, muitos temas aqui que a gente poderia ainda estar passando aqui a tarde toda, ou a noite toda conversando, mas ficará, sem dúvida, para uma segunda edição. O objetivo dessas nossas webinars é, de fato, enaltecer aqui todas essas preocupações ligadas à proteção de dados, então, com certeza, nós teremos novas oportunidades de discutir o tema. Agradecer a todos pela participação e boa tarde aí para o pessoal do Brasil e aqui para o pessoal de Portugal, uma boa noite. Muito obrigado. Obrigado, boa noite. Obrigado. Boa noite, muito obrigado. Obrigada. Obrigada.